A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A proposta tramita em caráter conclusivo e, se não houver recurso para a votação em plenário, o projeto segue diretamente para a análise do Senado. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é o primeiro transtorno descrito nas crianças. O mais importante é que o diagnóstico é feito ainda à criança. Realmente não há ainda nenhuma evidência de uma alteração orgânica, ou seja, nenhum exame consegue demonstrar uma parte do cérebro que sofre alguma alteração ou algum exame de sangue que detecta alguma substância anormal no sangue. Então é uma doença psicológica típica, uma doença que o diagnóstico e o tratamento é voltado para a doença psicológica de um campo geral. O que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? É um problema em que a criança tem, como o próprio nome fala, grande déficit de concentração, grande dificuldade em fazer atividades intelectuais por um longo prazo. Ela tem muita dificuldade em conseguir concluir as suas tarefas, conseguir terminar as tarefas em que ela começa a fazer, e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, ele ainda leva à hiperatividade, uma criança agitada, irritadiça, uma criança que dificilmente ela se mantém na mesma, sentada numa cadeira num certo período de tempo. Eu vejo isso fundamental. Fundamental por quê? Porque as pessoas que têm na família alguém que tenha TDAH, num primeiro momento tem muita dificuldade em aceitar isso. Eu talvez tenha aceitado o diagnóstico com mais facilidade, porque eu já passei por uma trajetória de vida e sei que é possível a gente conseguir o que quiser com TDAH, só com um pouco mais de dificuldade que as outras pessoas. Então, essa questão de chamar atenção para esse assunto é muito importante para dar principalmente respaldo para essas crianças e para esses pais que acompanham essas crianças. Ao contrário da maior parte dos diagnósticos, a pedagoga Viviane Peixoto só descobriu o problema do TDAH já adulta, mas os sinais estavam presentes desde a infância. Eu consegui estudar, eu me formei, tenho 2 graduações, tenho pós-graduação, fiz um concurso público, trabalho no município, já fazem 21 anos. Mas eu vim sentindo uma dificuldade muito grande. Eu percebia que as outras pessoas tinham mais facilidade em tudo, em estudar, nas atividades diárias, em lembrar das coisas, tudo para eles era mais fácil, para mim era mais difícil. Com a idade, porque eu já estou com 48 anos, eu comecei a ter problemas de memória, do estresse do dia a dia, de várias atividades que eu desempenho ao mesmo tempo. Então eu procurei um neurologista, preocupada com essa questão da memória. E no decorrer do acompanhamento dele, ele diagnosticou meu TDAH e me encaminhou para um psiquiatra ou para um psicólogo, que hoje eu tenho um que me acompanha também. Hoje eu me sinto bem melhor, bem mais tranquila, principalmente pelo diagnóstico, porque essas dificuldades que eu tive durante toda a vida não tinham diagnóstico, então me preocupavam bastante. Me chamavam a atenção que as coisas eram mais difíceis e eu não entendi o porquê. E hoje eu sei, então para mim o diagnóstico foi um divisor de águas.